Olá, sexto ano, vamos lá? Agora nós vamos falar do capítulo 3, que é, na verdade, o viver na cidade. É bem diferente do que viver no campo, não é? Bom, as características da vida na cidade. No planeta, há enorme variedade de paisagens naturais, e isso ocorre por causa de muitas formas de relevo, de diversidades climáticas, dos diferentes tipos de vegetação e da existência de rios, lagos e mares. As sociedades, ao atuarem sobre a natureza, transformam-a, criando as paisagens humanizadas, que consistem nas paisagens modificadas pela ação humana. As formas como as sociedades atuam sobre a natureza expressam as necessidades humanas socialmente criadas, como abrigo, lazer, conforto, entre outras. Assim como há grande número de técnicas e intervenções humanas que caracterizam as paisagens do campo, nas áreas urbanas também há configurações e objetivos próprios. Compreender as funções específicas dessas áreas e como as sociedades urbanas funcionam é fundamental para o reconhecimento dos problemas característicos dessas paisagens e das possíveis intervenções que contribuíram para melhorar a vida de pessoas que vivem e atuam, no caso, nas cidades. Nas cidades, nós vamos encontrar aí, no caso, situações muito diferentes do que nas áreas rurais. Nas cidades, as paisagens foi intensamente modificada por uma questão, no caso, do espaço produzido pelo ser humano. Então, por exemplo, nas cidades você vai encontrar ruas, calçadas, né, com asfalto, né, para que os carros possam melhor ter um deslocamento. Você vai encontrar, no caso, edifícios, viadutos, avenidas, não é isso? Ruas pavimentadas, lojas, praças, né? E algumas funções um tanto diferenciadas do que é da zona rural, né? Razão porque a gente consegue perceber que nas cidades há um aspecto, a paisagem mais intensificada no caso, por exemplo, pelo processo de humanização do que no interior, que eu tenho, no caso, mais um aspecto natural, né? As características mais naturais, tá ok? Outra expressiva diferença entre o campo e a cidade está nos tipos de atividades econômicas desenvolvidas em um e em outro ambiente. Enquanto no campo são produzidos gêneros agrícolas, nas cidades se desenvolvem as atividades de transformação industrial, transporte de produtos industrializados, comércios e muitos tipos de serviços, como educação, saúde, banco, lazer, entre outros. No campo, há também algumas indústrias de transformação, como usinas, destilarias, indústrias de alimento, né, que nós chamamos do agronegócio, lembra? Então, no campo nós temos também algumas indústrias, não tão quanto nas cidades, tá ok? Quanto maior for a cidade, maior serão as ofertas de bens e serviços oferecidos pela população. O deslocamento necessário para ir de um lado para o outro na cidade interferem no tempo do destino, né, no caso, a ser realizado de todas as tarefas, né, programadas pelo indivíduo a cada dia. Com isso, as populações urbanas, em geral, são mais agitadas do que as que vivem no campo. Você já viu? Corre daqui, corre dali, né? No campo parece que naquele som do grilo, né? Vai bem devagar, naquele passo de tartaruga, as coisas acontecem de uma forma mais tranquila. Então, quando você sai da cidade, vai fazer uma viagem aí para o interior, né, você começa a ver que há uma grande mudança, até mesmo na rotina, né, na nossa própria rotina, porque não tem aquela agitação, aquela correria que ocorre, no caso, nos grandes centros. Isso a gente pode, no caso, também colocar aí, no caso, que é um fator muito interessante aí, esse aspecto da cidade aí, ok? Então isso daí é algo que é de grande valia, porque às vezes o aluno ele chega, no caso aí, num determinado lugar
e aí ele, poxa, tá faltando internet, então, pô, com a internet você já fica agitado, né? Vai fazer um joguinho, daqui a pouco você levanta, você vai ver, no caso, por exemplo, um programa, no caso a televisão tem que estar conectada com a internet para você estar, no caso, por exemplo, ligado aí numa série, etc. Então, quando você chega no interior, você vê ali, no caso, um programa até tem energia elétrica, às vezes tem internet, às vezes não tem, né? Não tem área boa para pegar internet. Você começa a entender de que as áreas ali, a situação não é bem do jeito agitado, né? O próprio asfalto, né? Tem interior aí que já tem um pedacinho de asfalto em algumas áreas, mas não tem asfalto em todos os lugares. Então, essa diferença a gente pode perceber. E, por exemplo, nas cidades eu tenho uma concentração maior de pessoas, né? Uma população, um caso enorme. Agora, você no interior você vai ter uma população inferior, né? No caso, um número de pessoas menor, no caso, nas cidades. Então, é importante nós entendermos isso. Organização administrativa das cidades, né? Vamos lá, como é que funciona isso? Isso é importante para a gente aprender, no caso, porque faz parte da nossa vivência. Então, nós vamos aprender isso de uma forma até prática, né? Como é que isso acontece? Para entendermos como é a organização administrativa das cidades, precisamos tratar um pouco da organização administrativa do país, porque essas estruturas estão muito ligadas, né? O Brasil é uma república federativa, isso eu preciso entender. O Brasil é uma república federativa. Isso quer dizer que o país está organizado administrativamente e politicamente ao redor de um poder central, o governo federal, que ao mesmo tempo dá autonomia às outras partes, os estados e aos municípios. Os responsáveis por coordenar essa estrutura são escolhidos pela população por meio do voto. Então vamos agora aprender um pouco sobre a organização política do Brasil. A União ou a Federação, né, o governo federal, ele é dividido pelo poder executivo, que compõe, no caso, o presidente e os membros do seu ministério e equipe, o poder legislativo, que é composto pelos deputados federais e senadores, e o poder judiciário, que é composto, no caso, pelos tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, STF, ok? Então, a União ou a Federação era dividida em 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Sabendo-se que o executivo é o presidente e seus ministros, o poder legislativo são os deputados federais e os senadores, né? O poder judiciário é o Tribunal Superior, né? Os juízes dos tribunais superiores, ok? Nós vamos então agora para a segunda organização política do Brasil, que são os estados brasileiros e o seu Distrito Federal. O Brasil é composto por 26 estados e um Distrito Federal, né? Nós vamos chamar esses estados e esse Distrito Federal, nós vamos chamar de unidades da federação. É dividido por 3 poderes também: o poder executivo, legislativo e judiciário estadual, né? E aí nós vamos aprender, no caso, que o poder executivo ele é composto pelo governador e seu secretariado. O poder legislativo ele é composto pelos deputados estaduais. E o poder judiciário ele é composto, no caso, pelos tribunais de justiça do estado. Nós temos agora a terceira instância da organização política do Brasil, que é, na verdade, os municípios, né? Os municípios, eles, no caso, são divididos em 2 poderes: o poder executivo e o poder legislativo. O poder executivo cabe, no caso, aos prefeitos e os seus secretários. O poder legislativo são os seus vereadores, né, que votam as leis dos municípios, ok? Então é importante nós entendermos como funciona aí esse processo de organização política do Brasil, tá? Isso é muito importante para nós entendermos aí. Os municípios constituem a menor unidade política administrativa do Brasil, ok? Isso é importante nós entendermos também, tá?
eles são subordinados aos estados e à federação. O poder executivo é exercido pelo prefeito, como nós falamos, né, e que é eleito pelo povo e deverá governar em benefício da população. Geralmente, o município é constituído por uma cidade, que corresponde à sua parte urbanizada, e também pelos sítios e fazendas ao redor dessa cidade, que compõem, no caso, as suas áreas vizinhas rurais. Tá bom? Então isso é importante a gente aprender, a gente ter uma compreensão, no caso, dessas questões. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, que é muito importante, é a questão numérica dessas unidades administrativas, né? Essa organização administrativa do Brasil, né? O Brasil, ele possui 5.570 municípios em 26 estados da federação, né? Que são unidades da federação, e um distrito federal, né? Então, são 5.570 municípios, dentro, no caso, dos 26 estados da federação e também do Distrito Federal. O município brasileiro mais populoso é São Paulo, que tem uma população superior a 12 milhões de habitantes. Então, São Paulo é a cidade, né, com maior número populacional, no caso do nosso país, ok? Na verdade, é um município, né? E o município, no caso de São Paulo, ele tem a sua cidade principal, que recebe um nome, no caso, por exemplo, do mesmo nome do município, que é São Paulo, tá ok? Isso é importante aí nós aprendermos. Vamos falar um pouco sobre essa questão, no caso aí do desenvolvimento das cidades. Nós vamos tratar agora sobre os problemas socioambientais de urbanização, né? Muitas cidades crescem de maneira desordenada, ocasionando uma série de problemas tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Esses problemas afetam diretamente a qualidade de vida da população urbana. Moradias precárias, condições sociais inadequadas, levam parte da população a morar ou se abrigar em condições subhumanas. Em muitas cidades do Brasil e do mundo, parcelas consideráveis da população vivem em situações precárias, em favelas e cortiços, ainda assim, debaixo de pontes e até mesmo nas ruas. Muitas vezes, viver assim não é uma opção, mas uma única possibilidade para essa população carente. Tá? Então, assim, isso é muito notório, isso ocorre, no caso, de uma forma drástica. Uma outra coisa que nós podemos falar é sobre o saneamento básico, né? Uma das obrigações que o município possui é investir parte do seu orçamento em saneamentos básicos, que são serviços públicos para o fornecimento de água encanada, tratamento e rede de captação de esgoto para a população. E esse tipo de serviço é de fundamental importância para a saúde humana, pois evita uma série de doenças. Além disso, contribui decisivamente para a melhoria das condições sociais, evitando a poluição dos rios e córregos que atravessam o município. Vamos falar um pouco sobre as questões, no caso, do lixo urbano, né? Então, você está percebendo que as questões dos grandes centros ou de viver na cidade, existe algumas vantagens, mas existem também profundas complexidades, né? Você já viu aí a questão, no caso das moradias precárias, né? Mais humildes. Você está vendo aí, no caso, o lixo urbano, que nós vamos tratar agora. Um dos mais graves problemas socioambientais são nas grandes cidades, considerando as áreas urbanas, né? É a quantidade de lixo produzido na cidade. Como muitos dos produtos consumidos são de origem industrial, eles apresentam grandes variedades de embalagem, como latas, garrafas, saquinhos e etc., né? Aquelas caixinhas Tetra Pak, etc., etc., etc. Esses produtos demoram dezenas de anos até séculos para se decomporem, no caso das garrafas PET. Quando esses objetos são jogados nas ruas, causam muitos problemas à saúde da população, enchente, esgoto entupido. Só lembrar um pouquinho, né, das ruas, como é que ficam. E também causam problemas no meio ambiente.
tá? Principalmente o meio ambiente urbano das cidades. Várias doenças estão associadas a insetos e roedores que proliferam em áreas de lixo acumulado, a qual, ao ser lançado em rios e lagos, contaminam as águas e provocam um mau cheiro. Então, você vê a consequência aí da questão do lixo urbano, né? Aí é uma situação. Como é que nós poderíamos tratar essa situação aí para amenizar um pouco? A questão, no caso, da coleta seletiva, né, do lixo. Se nós trabalharmos com a coleta seletiva, né, nós vamos ter aí, no caso, por exemplo, o lixo mais organizado, né, o que é garrafa, né, no lixo, num saquinho de garrafa, né, o que é plástico no saquinho, o que é, no caso, resto de comida num outro saquinho, nós vamos ter aí, no caso, os processos aí da coleta seletiva. Você lembra, no caso das lixeiras da coleta seletiva? Né? Vamos lembrar, no caso das cores, por exemplo, o vermelho representa o plástico, o verde, os vidros, o azul, as lixeiras azul, os papéis, e os amarelos, metais, tá ok? Então, se todos os lugares, né, nas ruas, se nós tivéssemos aí vasilhas com coleta seletiva, ou até dentro de casa mesmo, isso aí nos ajudaria muito aí a preservação aí do lixo urbano, tá? Vamos falar agora um pouco sobre as ilhas de calor. O que são ilhas de calor? As ilhas do calor representam um fenômeno climático típico de grandes cidades. Correspondem à elevação das temperaturas médias e em áreas urbanizadas centrais em comparação com os setores periféricos. Na zona rural, a cobertura vegetal é maior. Já nas áreas urbanizadas, a substituição da vegetação por asfalto, estruturas de concreto, casas, prédios, provocam uma devolução mais rápida do calor absorvido para a atmosfera. Nas cidades, os telhados das construções, né, as pavimentações das ruas são de cores escuras e absorvem mais de 80% da radiação solar. Essas superfícies emitem calor e fazem a atmosfera aquecer. Além disso, nas áreas centrais, a emissão de gases poluentes também é maior, contribuindo para uma retenção de calor. Então você percebeu? No caso, por causa da poluição, eu vou ter retenção de calor, eu vou ter, no caso, 80% da radiação solar aí voltada aí para as questões de ruas pavimentadas, telhados, né, de construções. Então tem aí 80% de retenção da radiação solar aí retido aí sobre esses ambientes, né? Uma outra coisa é a questão, no caso das casas e prédios, né? As estruturas de concreto, o asfalto, tudo isso vai provocar uma devolução mais rápida do calor absorvido para a atmosfera. Então isso daí, todo esse processo, no caso, reunido, nós chamamos de ilha de calor, quer dizer, né? É onde você, por exemplo, você chega, principalmente quando você chega ali na Zen, em Rio das Ostras, né? Onde que você tem um acúmulo de uma zona, no caso, de indústrias, né? Reunidas, ali você tem, no caso, caldeiras, né? Você tem maquinários, e aí esse calor é mais intensificado ainda, ok? Então, o que eu quero, no caso, considerar nesse aspecto aí, essa parte aí dessas questões da ilha de calor, tá bom? Bom, gente, nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula, vídeo-aula, quando nós vamos estar falando sobre o capítulo 4, que é Recursos Hídricos do Brasil. Um forte abraço, fique com Deus, um abraço a todos.